Boa noite, sou Moisés Rabinovich e estou iniciando mais uma edição de Um Olhar sobre o Mundo. Hoje o tema é o presidente Donald Trump. Coincidência, hoje em Washington entregaram-se ao FBI dois dos primeiros indiciados do Russiagate, a investigação sobre a influência da Rússia nas eleições de 2016. E um ex-assessor de relações exteriores de Trump confessou que mentiu ao FBI sobre contatos com um professor russo ligado ao Kremlin. Trump diz que é caça às bruxas. Outra coincidência, a Casa Branca recebeu domingo e receberá hoje de novo crianças fantasiadas de bruxos, que pedirão a Trump doçura ou travessura. É Halloween, como está aqui uma pequena lembrança. Estão comigo o jornalista, escritor e pesquisador que muito admiro, Norman Gao, que vive no Brasil desde 1977, e o veterano correspondente da United Press International no Brasil, meu amigo Gary Newman, escritor e cônsul honorário brasileiro em Salt Lake City, Utah, de onde falará durante o programa. Vamos passar, antes de iniciarmos a conversa, o contexto em que se encontra Trump. A palavra impeachment aparece cada vez com mais frequência nas notícias e editoriais da imprensa. Hoje, Donald Trump completa 283 dias de surpresas na Casa Branca, nos Estados Unidos e no mundo. As trumpalhadas começaram imediatamente, com a obsessiva desconstrução da herança de seu antecessor, Barack Obama, e uma interminável briga com a imprensa, acusada de ser, abro aspas, um dos mais desonestos seres humanos do planeta, fecho aspas. Aí vieram o Muro do México, fim de verbas pró-aborto, retirada dos Estados Unidos de tratados de livre comércio e do clima, proibição de entrada a iraquianos, líbios, sírios e iemenitas, sudaneses e somalis, mas não os de países do Oriente Médio em que a Trump Organization mantém negócios. O presidente foi acusado de obstruir investigações sobre a influência russa na campanha eleitoral que o elegeu. Disparou mísseis contra a Síria e tweets impulsivos e vingativos contra opositores. E ainda iniciou uma guerra verbal com Kim Jong-un, a quem apelidou de fogueteiro da Coreia do Norte. O jornal The New York Times publicou 2 páginas inteiras com mentiras contadas por Donald Trump. E na imprensa tem aparecido mais e mais a palavra impeachment, ou a lembrança da emenda 25, que permite a substituição de um presidente pelo seu vice, desde que ele seja considerado incapaz de exercer suas funções. Um grupo de psiquiatras já diagnosticou Trump inapto e, para um pedido de impeachment, já está comprovada a violação de 7 artigos. Hoje, às 4h, a Casa Branca foi aberta por Melania Trump para fantasmas e duendes. Crianças de 20 escolas da área de Washington perguntaram ao presidente: travessura ou doçura? Trick or treat? Pergunto aos dois, a Norman Gao e a Gary Newman, se as notícias de impeachment são exageradas. Trump ficará até o fim do mandato? Primeiro, Norman. É muito difícil dizer isso. Eu acho que é muito difícil fazer um impeachment de um presidente e só por coisas muito graves. As coisas estão evoluindo agora. Vamos ver até onde chegam. Qual é a sua opinião, Gary? Bom, você sabe que tem 2 maneiras de impeachment. Uma é o impeachment tradicional. O outro, segundo a Constituição americana, pode ser um impeachment também através do gabinete dele. No caso que ele tiver todo mundo dentro do gabinete dele contra ele, ele podia também fazer um impeachment. Agora, ele já teve muitos problemas com o gabinete dele, várias pessoas dentro do gabinete. Como o Norman também, eu acho que vai ser muito difícil, mas não é uma coisa que é impossível. Pode ser de uma maneira ou outra, mas eu acho que o gabinete também tem esses problemas. Ele está sempre brigando com o secretário do Estado, está sempre brigando com o secretário de Defesa, está sempre brigando com todo mundo.
Quer dizer, no caso que todos eles se unem contra ele, é viável. Dorman, desde que foi empossado, o Trump desconstrói o legado de Obama, como o Obamacare, regulamentos de educação, meio ambiente e proteção ao consumidor, e, além do mais, promove um retrocesso no respeito aos direitos humanos. Irrita aliados no mundo e infla os adversários dos Estados Unidos. Nesse ritmo, você não acredita que pode acontecer alguma coisa de importância vital que leve ao impeachment? Eu acho que a notícia mais quente deste fim de semana não era o que acontece com Manafort e essas acusações. A notícia mais quente desta semana era o artigo na revista The New Yorker sobre os problemas dos opioides, sobre as drogas, e esta epidemia de drogas que está espalhando por os Estados Unidos, precisamente entre os brancos pobres, entre as pessoas marginadas da economia, e está pegando fogo esta epidemia. E seria muito difícil, e isso basicamente a base eleitoral de Trump. Então seria muito difícil para ele conter esta epidemia, e vai custar muito dinheiro e muitos recursos humanos que possivelmente de saúde que os Estados Unidos não têm, em regiões muito afastadas e muito pobres. Então, isso pode impactar a base eleitoral, a base política de Trump, que vai colocar ele em uma situação muito delicada. A iniciativa de Trump com relação aos opiáceos, na semana passada, que deve ter provocado esse artigo grande da New Yorker, foi insuficiente, então? Este artigo do New Yorker é tão profundo que está meses em preparação. Sim. E possivelmente soltaram isso nesse dia. Mas é uma coisa que realmente que vai sacudir o governo de Trump. Porque ele, por um lado, tem os problemas com o Congresso, com os problemas com seu próprio partido, com a oposição e com a imprensa. Por outro lado, ele tem um problema gravíssimo com a base eleitoral dele. E eu não sei qual é mais importante, mas os dois são muito importantes. Porque ele está agora com problemas em dois frentes. E como sabemos na história do mundo, uma guerra em dois frentes é muito perigoso. Gary, você vive em Salt Lake City, Utah. O problema dos opiáceos aí, como você vê? Apesar de que o Trump declarou guerra contra essa droga e está também atrás dos farmacêuticos e outros que estão promovendo o uso desta droga perigosíssima, não tem fundos alocados também para lutar contra esse problema. Nós temos este problema aqui. Toda parte dos Estados Unidos tem este problema. Mas como combater, como resolver, ainda é uma coisa não muito clara. E o Trump fala, mas muitas vezes ele não consegue fazer o que ele está indicando. Então, esse é um problema, que eu concordo, que o grupo que também apoia ele, você vê que hoje, últimos polls que eu vi, ele tem mais ou menos 30% do apoio nos Estados Unidos. 70% não concorda com o que ele está fazendo. Eu queria saber se os brasileiros que te procuram, e que são muitos, também foram atingidos pela epidemia de opiáceos. Alguns. Por exemplo, de vez em quando eu tenho brasileiros aqui na cadeia. Dentro da minha área aqui, nós temos o estado de Utah, Idaho, Wyoming, Montana e parte de Colorado.
porque o governo brasileiro não tem mais os consulados itinerantes. Nós, que somos um consulado honorário, temos que tratar eles por correio. Quer dizer, é um problema muito sério. Mas esses brasileiros que estão aqui, alguns deles também têm esse problema de opioides. Mas não tanto, não é uma coisa assim entre eles que eu reconheço como um problema seríssimo. É um problema igual dos outros. Mas nós temos aqui um estado de refugiados. Nós temos mais de 330 mil hispanos aqui no estado de Utah. E mais ou menos 20 mil brasileiros por aqui também. Eu estou fazendo essa obra de cônsul honorário 16 anos aqui, com esses brasileiros aqui. É um serviço gratuito que o Rubens Barbosa, o embaixador, me pediu fazer 16 anos atrás. Ainda estamos fazendo. Quer dizer, nós tratamos os problemas individuais dessas pessoas e alguns deles têm esses problemas, mas eu acho que mais do que a população em geral, eu acho que não. Eles são pessoas... Nós aqui temos menos de 3% de desemprego no estado de Utah. Então, nós precisamos dos imigrantes aqui. Então, o estado de Utah está muito, muito contra algumas medidas que o Trump está sugerindo. Nós achamos que nós precisamos dessa gente, seja mexicano, guatemalteco, salvadoriano, brasileiro, porque nós temos serviços aqui que precisa ser feito e não temos gente para fazer. Toda loja do Utah tem Help Wanted, os restaurantes e também as fazendas, e tudo isso precisa dessa gente. Então, eles vêm aqui, eles têm a oportunidade de fazer um serviço que nós precisamos aqui nos Estados Unidos. E são boa gente. Eu conheço todos eles, assim, de ser pessoas dignas e respeitadas. Eu gosto da maneira que eles adoram a família deles. Eles acreditam em Deus, são muito gente boa. Quer dizer, então, nós temos um Estado que está contra essas medidas que está sendo sugerido pelo Trump. Nós, então, ficamos com duas frentes. Tem a frente dos opiáceos, né? Duas guerras, a dos opiáceos, e temos o dia a dia de Trump, que é uma bagunça, né? Uma notícia todos os dias. Agora, eu acho que também nós temos um terceiro fronte, que é o próprio Partido Republicano. Já houve deserções, e teve semana passada uma rebelião, né, que com o protagonismo dos senadores Flake e Bob Corker. O Trump está sabendo lidar com o Partido Republicano? Trump sente que ele está em cima do Partido Republicano, que ele tem uma base eleitoral própria e que o Partido Republicano precisa dele mais que ele precisa do Partido Republicano. Já instalado na presidência. Ele não pode passar nenhuma legislação importante no Congresso. Então, sua agenda legislativa está completamente parada e estará parado para o futuro previsível. Então, isso tem um sinal muito mal para as eleições legislativas de novembro de 2018. Agora, o que o senhor está dizendo sobre os imigrantes lá em Utah, em várias outras regiões despobladas dos Estados Unidos, onde precisa mão de obra, é uma coisa ridícula para Trump pretender construir este muro
contra os mexicanos, sobre o fluxo migratório, que são tão necessitados nos Estados Unidos. Então, isso vai ser uma outra frente de trabalho, além da questão do custo astronômico deste muro. Então, realmente, Trump não tem muito futuro, mas ele pode durar o tempo de seu mandato eleitoral. Mas pode ser que realmente não sabemos. Bom, vamos fazer um pequeno intervalo agora, voltaremos daqui a pouco. Eu queria voltar ao Norman Gao, mas antes um pouco eu queria mostrar o trabalho dele, que são o Brodel Papers, que é editado pelo Instituto Brodel. E, bom, eu queria voltar, Norman, às eleições legislativas do ano que vem. Nesse estado de paralisia que o governo pode ficar, se não empichado, para empichar precisa de alta acusação de traição, os democratas podem recuperar o poder? Possivelmente no Senado. Acho duvidoso na Câmara de Deputados. Mas tem outra coisa, eu acho que é interessante comparar o processo que está acontecendo e as investigações contra Trump, comparado com as investigações que estão realizando aqui no Brasil com o Lava Jato. A Lava Jato é o maior escândalo de corrupção na história do Ocidente, com várias pessoas pegos, mas tem uma ameaça de ficar em pizza. Estados Unidos, investigação mais lenta, que está sendo realizado com um grande investigador de muito prestígio, que é diretor do FBI. Então, eu acho que as coisas devem ser levadas o escândalo é muito maior no Brasil que o escândalo de Trump. Trump é pequeno ao lado desses escândalos que temos aqui no Brasil. E tem mais mecanismos constitucionais de conter Trump e de cortar o mandato dele quando se for necessário. E eu acho que os republicanos, o Partido Republicano, que Trump desprecia, vai estar muito pressionado de tomar alguma atitude antes das eleições legislativas do ano que vem. No Brasil, quando eu fui lá como correspondente e cobri desde 64, eu estive lá cobrindo o governo brasileiro. Agora, aqui nos Estados Unidos tem proteções congressionais, instituições que estão mais atento dessas coisas, quer dizer, eles estão muito mais assim preocupado com as coisas. O Brasil está mais aberto nesse sentido, quer dizer, eles podem fazer. O Lava Jato é uma coisa fantástica. O Sérgio Moro tem feito uma coisa tremenda. Agora, aqui nos Estados Unidos, este que está investigando a coisa a relação com a Rússia é também um grande homem. Mas, como falei, Norman, é um processo muito mais lento. É um processo que vai aos pedaços, coisa depois coisa. Até que os justiças também em várias áreas. Você vê como os juízes em vários lugares dos Estados Unidos estão sempre bloqueando as coisas do Trump, porque eles acham que não são justos.
E também você tem Corker, que agora ele foi o maior apoiador do Trump no início. Agora, Corker também disse que ele cansou das coisas dele. O Flake, de Arizona, eu conheço ele. Ele também é um homem honestíssimo. Mas ele achou que também o Trump declarou guerra contra ele. Disse que nós vamos, então, eleger pessoas que não me apoiam. Nós vamos criar problemas para vocês em toda parte. O Flake ficou louco com isso. Agora tem mais e mais que estão pensando nessa mesma maneira, que a bravura dele, eles acham, como o Flake falou, não sei se vocês tiveram a possibilidade de ler o discurso do Flake, mas foi uma coisa tremenda. Como ele disse que os princípios dos Estados Unidos estão sendo ameaçados com as coisas que o Trump está propondo. Então, eu acho que vai ter uma onda que está criando entre os republicanos, que está criando problemas para Trump. Ele está bravíssimo sobre isso. Ele não concorda. Então, eu acho que seria interessante ver como é que faz agora, daqui até as eleições de 2018, porque os democratas também não estão bem organizados agora. Mas eles têm oportunidade, mas eu não sei como é que é. Eu concordo que talvez o Senado pode mudar um pouco, mas os deputados seria mais complicado. Aqui no Brasil, a gente sempre, quando fala de impeachment de presidente, a gente busca saber quem é o vice-presidente. Nos Estados Unidos, a opção a Trump é o vice-presidente Mike Pence. Agora, Mike Pence é mais à direita ainda que Trump. E não vai ser uma solução para quem hoje pretende que haja uma troca de governo. É isso, Norman? Se Trump cai, vai cair em uma onda de patriotismo de pessoas revoltadas com o que está acontecendo com o país. O Pence, que é ultraconservador, ligado a financiar de fontes de financiamento muito ocultos, mas quando ele vira presidente, ele quer muito ser presidente. Artículo estas semanas no New Yorker mostra isso. Ele quer ser presidente e possivelmente, não sabemos o que é, ele vai ter menos liberdade que Trump. Eu acho que a situação é muito fluida, mas se Trump cai, vai cair em um movimento bipartidário de gente que tem vergonha que está acontecendo com o país. Um olhar sobre o mundo fica por aqui. Agradeço a presença de nossos dois convidados e a atenção dos telespectadores. Voltaremos na próxima segunda-feira, 10 da noite. Até lá e boa noite.